Kiba desperta, notando que estava acorrentada, e ao olhar para cima, se depara com Hitsugi, a representante, ao lado de Arashi. Elas dizem que se divertiriam com ele, prometendo levá-la se implorasse. Então ela desperta novamente, percebendo que era apenas um sonho. Mesmo assim, ela se chama de patética. Na escola, Kiba se aproxima da representante. Yu vai para cima dela, dizendo que estava feliz em revê-la. Afinal, não se viam há vários dias e ela estava preocupada. A representante pergunta o que ela queria. E sem jeito, Kiba pergunta sobre Arashi. A representante diz que ele saiu mais cedo e pergunta se ela não sabia que Arashi tinha caído e depois foi atropelado por uma bicicleta, incluindo que ele ficava dias sem aparecer na escola e quando aparece estava com o braço enfaixado, dizendo que ele parecia ser um cara frágil e devia cuidar mais da saúde. Yu pergunta se ela precisava falar com ele, porém Kiba diz que não era nada demais e sai correndo de lá. A representante acha que Kiba estava estranha, porém Yu diz que pelo comportamento dela, Arashi devia estar ficando popular entre as garotas. E a representante pergunta se ela também gostava dele, mas ela diz que Arashi não era sua praia, deixando nossa representante aliviada. Não consegue nem disfarçar que gosta dele. Mais tarde, vemos as gêmeas conversando sobre Hitsugi. Kaoru diz que se ela fosse um humano normal, com certeza teria ido para o outro mundo. E sua irmã mal vê a hora de se enfrentarem novamente. Logo, elas encontram a ajudante do detetive Tatara. Kaoru segue até o estacionamento e prestes a dar um fim nela, Kaoru é pega de surpresa por um tranquilizante, mas aqueles homens não estavam com Suzui e também a capturam. Um deles diz que a informação do motoqueiro estava certa. Kaoru pergunta se estavam falando da Black Label. Eles ficam surpresos, já que aquele tranquilizante poderia derrubar um cavalo. Ela pergunta se eles eram da Yakuza, incluindo que pareciam fracos demais para ela. Sua irmã acaba com um deles, gerando uma distração. Kaoru se liberta dos dois que estavam a segurando, e um deles tenta fugir com Suzui. Ele chega até uma encruzilhada e bem a tempo um trem passa, o separando de Kaoru. Ele entra desesperado no carro, mandando o motorista sumir dali, mas ela o encontra e arremessa algo que perfura o veículo. Kaname recebe a informação do rapto e debocha das gêmeas. Afinal, não eram elas as melhores no que faziam? Isso deixa as gêmeas furiosas, mas aquilo que perfurou o carro era um rastreador que indicava o paradeiro dele nas montanhas, e lá seria o lugar perfeito para elas se soltarem. A polícia investigava o rapto de Suzui. Tatara pergunta se Hijiri não estava com ela e manda que investiguem as marcas dos pneus e procurem por testemunhas. Hijiri diz que Suzui saiu mais cedo e que era sua responsabilidade, mas que não esperava que iriam atacar logo um oficial, perguntando a si mesmo se deveria contar ao Dr. Mochizuki imediatamente. O capanga reporta a situação sobre as garotas de vermelho para Goryu. Ela diz que mais tarde iria pessoalmente recompensá-lo, e isso parece ter deixado ele bem feliz, mas agora ele iria iniciar o interrogatório. Ela só não esperava que seria logo uma detetive, então não poderia deixá-la sair, e manda que traga um pouco do lírio de platina. Hijiri informa Fiona que Suzui estava em um dos esconderijos de Tobishiro, e já faziam 8 horas que o sinal do localizador em sua roupa havia parado. Fiona diz que mandará que tenham cautela máxima para que nada aconteça com a detetive, e antes que terminem, ele diz que 2 garotas de vermelho que estavam investigando tinham algo a ver com o que aconteceu. Voltamos a Goryu, que tentava tirar alguma informação de Suzui, querendo saber por que aquelas garotas estavam atrás dela. Suzui se recusa a falar, mesmo Goryu dizendo que isso não acabaria bem. A detetive pergunta por que ela fazia aquilo. Goryu apenas estava seguindo ordens de seu mestre e diz que precisaria apelar, mas ela não se importava e manda que Suzui preste bastante atenção. Enquanto os painéis se abrem, ela diz que aquelas mulheres eram as bonecas de seu mestre. Suzui fica horrorizada e Goryu diz que não era tão má a ponto de mandar alguém de base, e na verdade estaria lhe fazendo um favor. Na agência, outro detetive informa que encontraram os pertences de Suzui espalhados em 8 locais diferentes, e 2 deles foram deixados nos achados e perdidos da polícia. Tatara reconhece esse padrão. Ele tinha certeza que era um método para confundir e só podia ser obra dos Tobishiro. Ele estava furioso, pois a lei era sua arma, mas também a sua algema, mas dessa vez ele não podia aceitar isso. De volta a Goryu, ela diz que a tortura não era para machucar. Eles não ganhariam nada se a detetive fosse dessa para melhor, e isso seria muito fácil e entediante. Por isso ela iria ferir o coração. Aquilo que injetou em Suzui era apenas um relaxante. Já o lírio de platina era tão forte que até o mais louco dos usuários ficariam mais louco ainda com uma única dose. Então não adiantaria nada se a detetive ficasse louca de repente, e logo ela não conseguiria diferenciar dor de prazer, e nem saber o que era certo ou errado, caindo no completo caos. E o lírio finalmente a mandaria para o paraíso. Assim a detetive contaria qualquer coisa sem se importar.
militar. Fiona informava o presidente Mochizuki sobre a situação de Suzui. Eles haviam identificado as duas garotas de vermelho. As testemunhas dizem que foi uma briga entre elas e os capangas do Tobishiro, envolvendo as informações coletadas pela detetive. Mochizuki entende que estavam atrás do servidor público e manda que iniciem a operação. Suzui parece desorientada e Goryu diz que Kyoji queria brincar com ela pessoalmente, então ela manteria sua sanidade por mais um tempo. Ela manda os capangas liparem a detetive, pois logo ela voltaria com seu mestre. Vemos o guarda se gabando porque receberiam a recompensa pessoalmente de Goryu. Eu nem consigo imaginar o que ele ganharia. Mas Oriha aparece perguntando onde conseguiria encontrar uma policial. Ele responde que não há postos de delegacia por ali e o mais próximo ficava 2 horas. E ela retira uma bazuca do nada e explode a entrada, permitindo que ela e Kiba invadam o local. Enquanto andam pelos túneis, Oriha continua explodindo os capangas pelo caminho e abraça sua arma dizendo que estava apaixonada. Arashi se infiltra pela ventilação e Uki e Mika observam do lado de fora, notando que as gêmeas Murasaki também estavam ali. As gêmeas entram em uma sala, se encontrando com Hitsugi. Kaoru se empolga em revê-la, perguntando sobre sua máscara. Hitsugi diz que não precisava mais dela e mostraria quem era mais forte de verdade. As gêmeas riem da situação, mas quando vão pra cima são simplesmente arremessadas. Elas voltam a atacar em dupla, mas Hitsugi defende com facilidade e repele as duas com um único ataque, dizendo que resolveriam isso de uma vez por todas. As gêmeas abrem suas roupas e liberam suas lâminas, mais uma vez iniciando o combate. Durante a luta, Hitsugi conta sobre o Dr. Togo, que tinha uma filha com a doença incurável, e para salvar a vida dela, ele tentou de tudo, até mesmo que era proibido, e o preço disso foi sua filha ter enlouquecido e suas habilidades físicas aumentado. Ela diz que existem drogas que aumentam as habilidades naturais dos humanos, que eram conhecidas como hijackers, e ele usou isso em sua filha como parte do experimento. Ninguém devia ter sobrevivido daquele projeto, pois a filha do doutor mandou todos para o outro mundo naquele dia, e pergunta quem as criou. Kaoru apenas diz a princesa antes de ser golpeada por sua irmã, e diz que isso não era de sua conta, partindo para cima de Hitsugi, que a derrota com um único ataque, e revela ser a garota da história. Kaoru insinua que se elas eram iguais, ela também deveria se divertir com a destruição, mas Hitsugi rebate que havia coisas muito melhores, graças a um idiota que repetiu isso tantas vezes que ela finalmente abriu os olhos. Mais capangas chegam ao subterrâneo, preocupados em não chegar a tempo até o abrigo de Goryu. Rapidamente eles são abatidos por Arashi, que estava procurando esse local pelas minas. Enquanto isso, Kiba diz que continuaria com a distração, mandando que ele se apresse. Kaori continua enfrentando Hitsugi, que estava muito mais forte que antes. Ela diz que sua justiça era sua força e esse era o destino dos escolhidos. Por isso ela acabaria com Hitsugi até seu corpo virar pó. Ela chama Kaoru e avançam. Hitsugi desvia e Kaoru usa um golpe baixo como distração. Mesmo assim, Hitsugi consegue evitar o ataque, dizendo que não haveria vencedores ou perdedores nessa luta. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Ela consegue arremessar Kaori para longe e desfere um soco em Kaoru, admitindo que era uma pena ter que eliminar lutadoras tão boas, mas infelizmente esse era seu trabalho. Miki continuava observando a movimentação, até que um avião sobrevoa o local com Kanako e deixa um mascarado de lança sair. Hitsugi diz às irmãs que elas receberiam alta quando renascerem. Para sorte delas, o mascarado atravessa o teto e manda Hitsugi para longe, e ordena que as gêmeas batam em retirada. Os capangas que cuidavam de Suzui dizem que ela estava entre a vida e a morte graças ao Goryu, e seu mestre que hoje ficaria satisfeito com o resultado. Quando um deles diz que ela parecia virgem, Arashi mete um balaço nos três, resgatando Suzui, e reporta a situação. O vidro se abre e uma das garotas o deixa imobilizado devido à grande força que o lírio de platina proporciona. Logo, todas as garotas fogem do local, deixando Arashi preocupado. Hitsugi sai dos escombros sem dano, informando que fez contato com a seringa, mas os perdeu de vista, porém resolveu seu assunto.